Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Gilmar. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa disciplina de Físico-Química 2, agora tratando do tema equações de estado. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos conceitos iniciais. Então, acompanhe aqui comigo, né, essa primeira definição sobre a equação de estado. Então, primeiro vamos pensar no sistema. Um sistema encontra-se em um estado definido, ou seja, eu conheço o sistema, então ele está definido, quando todas as propriedades do sistema têm valor definido. Mas quais são essas propriedades do sistema? Eu posso considerar para um sistema como importante a massa, a pressão do sistema, se for um sistema gasoso, o volume e a temperatura. Aqui a gente ainda poderia incluir a quantidade de partículas, né, como uma das propriedades, okay, que devem ser definidas. Bom, mas de qualquer forma, poucas propriedades já são suficientes para que a gente possa definir, ou seja, para a gente possa conhecer o sistema. Então, entendido isso, nós vamos tentar entender outras características relacionadas à equação de estado. Bom, pessoal, então entendido que eu posso definir o meu sistema conhecendo os valores das propriedades, então a gente pode também analisar o seguinte enunciado. O estado do sistema é descrito. Né? Se ele é descrito, eu posso também aí representar por uma equação matemática, mas vamos já chegar lá. Então, o estado do sistema pode ser descrito especificando-se os valores de alguns ou os valores de todas as propriedades do sistema. Que propriedades são essas? Aquelas que eu destaquei anteriormente. A massa, a pressão, o volume, a temperatura ou ainda o número de partículas. Então veja que aqui, primeiro, eu posso definir o sistema conhecendo os valores dessas propriedades. Eu posso conhecer todas ou algumas. E aí, logicamente, se eu tenho uma função matemática que descreve o meu sistema, eu posso fazer, a partir dessa descrição, previsões, ok? E aí é onde entra a história das equações de estado. Bom, pessoal, então vamos pegar aqui essa definição, por exemplo, para a gente fechar essa ideia do que é uma equação de estado, né? Já antecipei para vocês, mas vamos colocar aqui essa definição. Então, a equação de estado, no caso a equação de estado, é a relação matemática entre quatro propriedades, né? Quatro variáveis, que eu já até destaquei para vocês ali, massa, pressão, volume, temperatura, número de partículas, assim por diante. Um exemplo disso, lei do gás ideal, é isso? P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Tem a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Você vê que todas essas equações, a equação de Van der Waals também, são equações, e outras que a gente poderia pensar também aqui, são equações que existe uma relação, não é isso? Entre essas variáveis, entre essas propriedades. Pressão, volume, temperatura, número de partícula e assim por diante. Tá? Vai depender também da equação que eu estou descrevendo. Se eu for escrever aqui, por exemplo, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, eu vou descrever um sistema onde eu só preciso conhecer pressões e temperaturas. Tá? Se eu conhecer, por exemplo, 6 elementos aqui, se eu conhecer 5 dos 6 elementos, eu posso fazer uma previsão de um dos valores desconhecidos. Se eu utilizar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, tá? E aí eu estou relacionando justamente pressão, volume, temperatura com o número de mol. Aqui existe logicamente uma constante, que é a constante dos gases. E assim eu poderia também usar o mesmo raciocínio para a equação de Van der Waals, onde tem um fator de compressibilidade e assim por diante. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a pegar aquelas equações diferenciais, ok? E começar a transformá-las em equações de estado, tá? Equações de estado, em que eu vou precisar descrever ou tornar ali, deixar em evidência uma dessas propriedades que me interessa, que eu queira, por exemplo, determinar. Se for a temperatura, for a pressão e assim por diante. Tá ok? Então, vamos partir para este raciocínio
da criação, digamos assim, na verdade, da dedução de equação de estado a partir das equações diferenciais que nós já discutimos, que são aquelas equações fundamentais que discutimos em vídeos anteriores. Bom, pessoal, então vamos utilizar aqui o segundo princípio da termodinâmica, expresso aqui por esta equação, e vamos tentar deduzir aí uma equação de estado, tá? Mas para começo de história, eu preciso sair da condição de uma derivada, né, na verdade, de uma diferencial definida para uma diferencial indefinida. Então, vamos substituir aqui, botar aqui o dρ(u) é igual a t dρs menos p dρv, ok? dρv. Para que a nossa diferencial seja indefinida. Vamos fazer aqui, considerar que a temperatura desse sistema seja constante, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Se esse cara aqui, vamos dizer que ele é constante, vamos colocar a nossa diferencial em função, por exemplo, do volume, tá? Se eu quero, por exemplo, digamos que o meu objetivo é mostrar uma equação de estado que descreva a pressão, tá? Bom, então se eu quero descrever a pressão, então eu vou dividir todos os termos da minha equação pela derivada indefinida aqui que está relacionada à pressão. Então aqui vamos dividir por dρv, dρv e dρv, tá? Ora, o que vai acontecer aqui? Nesse ponto da equação eu posso cancelar dρv com dρv, vai dar 1, ok? Então eu vou ter aqui agora dρu, dρv, que nós já sabemos, igual a t, não é isso? dρs, dρv, menos p. E posso, por sua vez, isolar, não é isso? Esse p, trocando aqui o menos p por dρu, e dizendo que p é igual a t dρs, dρv, menos dρu, dρv. Ok? Bom, quando eu faço isso, ok? Quando eu coloco esta representação aqui, eu estou escrevendo uma equação de estado. Tá certo? Estou escrevendo uma equação de estado. Aonde estou descrevendo qual propriedade aqui? A pressão. Eu poderia refazer esse mesmo exercício tentando escrever uma equação de estado não para a pressão, mas, por exemplo, para a temperatura. E aí eu vou só limpar aqui o quadro para a gente refazer esse processo analisando ou deduzindo uma equação de estado para a representação da temperatura. Bom, agora com o quadro limpo, o raciocínio vai ser análogo. E aí, vamos dizer que agora a minha pressão aqui é constante, não é isso? E eu vou tentar representar em função de quê? Em função da temperatura. Logo, eu tenho que dividir tudo por dρs e dρs. Ok? Bom, aqui cancela. Logicamente, só corrigindo aqui, né, pessoal? Aqui eu estou utilizando aqui a equação diferencial. Opa! Utilizando aqui a equação diferencial. Tá? O pagador aqui está querendo se revoltar. Eu vou botar aqui na forma indefinida, dρu, t dρs menos p dρv. E vou dividir tudo pelo termo que eu quero eliminar. dρs, que é dρs, e dρs. Aqui, tira esse com esse. Esse aqui eu vou deixar na forma de expressão. Ó. E aí fica o quê? dρu, dρs é igual a t menos p, que vai multiplicar dρv, dρs. Ok? Como o que eu quero é justamente a temperatura, vou trocar aqui de posição. Vai menos t para lá, menos dρs para cá. Menos t é igual a menos dρu, dρs, menos p, dρv, dρs. Beleza? Bom, só para não ficar esse sinal negativo, a gente multiplica aqui tudo por menos 1. Então, eu posso só escrever aqui do ladinho, ó, o que é a temperatura, multiplicando tudo aqui por menos 1. dρu, dρs, mais P
D1V, D1S. Ok? Agora eu tenho uma nova equação de estado em que nós estamos descrevendo a temperatura, que ela vai ser igual à variação da energia interna em função da variação da entropia, mais a variação do volume em função da variação de entropia, vezes a pressão. E aí eu já consegui deduzir aqui, de forma genérica, duas equações de estado. Nós podemos também utilizar outras equações diferenciais para descrever outras equações de estado, vai depender do interesse. Eu posso pegar a diferencial da energia de Hamilton e ali também aplicar o mesmo raciocínio. Posso pegar a da entalpia e fazer o mesmo raciocínio, assim como o da energia de Gibbs. Posso também expressar a equação de estado utilizando justamente essas equações diferenciais. Bom, então, vamos avançar aqui um pouquinho mais nesse nosso raciocínio. Então, olha só, vamos fazer mais um exemplo, para que fique bastante claro. Eu vou utilizar aqui a equação diferencial da energia de Hamilton. E, logicamente, para começar o exercício, eu vou ter que utilizar uma derivada indefinida. S d1t menos P d1v. Ok? Já que a diferencial é uma outra situação. Bom, então, o que eu vou querer representar aqui? Digamos que eu queira representar a entropia. O que é a entropia? Então, para representar a entropia, eu vou ter que dividir toda a minha equação por d1t. Ok? Então, aqui fica dividido por d1t, d1t e d1t. Beleza? Ora, o que vai acontecer aqui, daqui para frente, esse d1t cancela com d1t. E você vai ter agora aqui d1a, d1t é igual a menos, não é isso? Entropia, certo? Menos P, d1v, d1t. Ok? Pronto. Como eu vou trocar a posição do menos entropia com d1a, d1t. O que aparece? Entropia vai ser igual a menos d1a, d1t, menos P, d1v, d1t. Ok? Pronto. D1 aqui vai ser essa representação. Então, aqui eu já tenho uma representação ou uma equação de estado para a entropia. E eu posso reescrever essa equação de estado novamente para a pressão. Sendo que aqui no caso dessa pressão estou utilizando para a energia de Hamilton. Lá na questão anterior eu trabalhei com a pressão, não é isso? Em função da energia interna. E aqui eu estou trabalhando com a energia de Hamilton. E assim eu poderia prolongar esse vídeo fazendo o mesmo raciocínio com a entalpia e a energia de Gibbs. Ok? Bom, no próximo vídeo nós vamos aprofundar, tá, essa nossa discussão falando das aplicações, tá? Substituindo essas derivadas indefinidas por expressões que nós conhecemos lá da Física-Química 1, capacidade térmica e outros conceitos que nós vamos resgatar para que a gente possa descrever de forma mais clara as equações de estado, tá bom? Então, nos veremos aí no nosso próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo!